Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar nosso estudo de lógica, né? A gente está na parte da metodologia das ciências, né? A lógica aplicada. E hoje o Padre Jorge traz para a gente algumas coisas a respeito de observação e de experimento, que são, sobretudo para ciências naturais, né? Que são os métodos em que a gente pode aplicar os nossos conhecimentos de lógica para chegar às generalizações, né? Então, tem dois tipos de objetos que a natureza oferece para contemplação, que ele chama de tipos estáticos e atividades dinâmicas. Então, os primeiros, né? Eu escrevi o primeiros de novo, mas os tipos estáticos, né? São matérias das ciências classificatórias, como zoologia e botânica. Achei que zoologia era tipo, estudava também as atividades dinâmicas, né? Mas botânica eu sei que é bem isso mesmo, né? Você não estuda assim o tipo, a vida da planta, né, mas você vai classificando ela, né, se tem qual o tipo de quando você pega um livro de botânica tem tipo, você pega as folhas, então tem o formato da folha, né, tem inúmeros nomes de tipos diferentes de folha, de flores, né, essa coisa toda. E as atividades dinâmicas, então, são mais as leis da física, da química, da eletricidade, entraria a fisiologia animal, se eu entendi direito, né, já que é um processo, uma atividade dinâmica, né. E para estudar esses processos, então a gente usa observação e experimento. Então a observação, né, é você ir lá e ver o que está acontecendo, basicamente, né? Mas como o Padre Jorge diz muito melhor do que eu, é a aplicação das nossas faculdades mentais à determinação adequada dos fenômenos naturais. Eu acho que a chave aqui é fenômenos naturais, que o experimento não é natural, ele é artificial, né? Então ele tem por fim o estabelecimento da existência de uma relação causal entre o antecedente e o consequente, ou provar por eliminação que o antecedente não é a causa, né. Então lembra que aqui é causa no sentido aristotélico, né, que é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, né, aquilo que fornece à coisa o seu ser, né. Então é fundamental distinguir entre os fatos que as faculdades do observador lhe revelam e aquilo que é inferência, né, porque quando a gente aplica os sentidos, a gente não consegue separar os sentidos da nossa inteligência. Então a gente tem que focar de uma série de aspectos que estão ali, a gente tem que focar em uma parte deles, né, que a realidade está dando para nossa percepção. Então tem essa dificuldade de às vezes a gente já está pensando e já estar tirando conclusões, ao invés de só observar. Então é bem difícil ter essa capacidade de separar a observação do raciocínio, né. Então algumas condições da observação, que é o espírito de investigação, o desejo de conhecer a razão das coisas, de ter uma explicação para aquilo que se vê. Os sentidos devem ser saudáveis, né, e a imparcialidade, que é você não querer já ver aquilo que você quer, né. Já ficou feia essa frase, né, mas você já não está procurando já encontrar aquilo que você queria já, né. Deixar as coisas falarem, né. Mas o Padre Jorge fala deixa claro que isso não é uma revisão de todo o conhecimento, né, que chegar como se você fosse a primeira pessoa a descobrir tudo, não é assim, né. Então, além da observação, tem o experimento, que tem o mesmo fim, que é estabelecer ou refutar uma relação causal, e ao contrário da observação, o experimento se usa de condições controladas, foi o que eu falei, né, artificial, que elas estão simplificadas artificialmente para compensar as dificuldades que existem na natureza, né. A observação pode ser feita sem um propósito definido, né, eu estou indo no lugar, estou observando, ver o que acontece, né, mas o experimento requer uma hipótese, você já tem uma hipótese, você fala: "Tá, se a coisa for desse jeito, deixa eu montar um experimento que vai refutar aqui a minha hipótese." Geralmente é refutar, né, porque se você tem uma hipótese que implica num certo resultado, se você encontra o resultado, isso não prova que a hipótese era verdadeira, né. É um indício, mas não uma prova, né, porque seria uma afirmação do consequente, né. Eu até lembro de um professor que ele dava uns experimentos, eh, relatava, né, o experimento que algum cara fez e fala: "E o que que você concluiria que fosse assim, o que que você acha que foi a conclusão que ele tirou, né?" E os meus amigos tinham uma dificuldade,
eu até que consegui entender algumas coisas, né, mas não querendo me gambar, como dizem, né. Mas daí o pessoal falando: "Nossa, mano, os caras eram muito inteligentes, como que eles conseguiam, eh, perceber aquilo no experimento, né?" Eu falava: "Cara, é que assim, ele fez o contrário, primeiro ele pensou primeiro, e ele já sabia o que que ele ia tirar de conclusão se o experimento chegasse nessa em tal ou qual conclusão, porque ele já fez o experimento sabendo, não que ele sabendo que ele ia concluir, tipo, independente do que acontecer, eu vou tirar essa conclusão. Não, isso não é ciência, né?" Mas ele falava: "Bom, eu vou fazer aqui de um jeito que ou vai me levar à conclusão A ou à conclusão B", né. Você já joga a natureza para você encurrala ela, né, e ela só tem 2 saídas, então você já sabe para onde que a coisa tá indo, né. E os caras falam: "Nossa, é verdade, né", porque o professor era nesse sentido tinha uma malandragem, né, porque você já recebe o resultado e já quer tirar uma conclusão, né, mas o cientista que fez diferente. Primeiro ele pensou, ele já sabia o que que cada resultado queria indicar, né. Então, como o padre Jorge colocou, o experimento é uma pergunta feita à natureza. Então, tem também a questão dos experimentos naturais, que a princípio a gente tá falando de uma divisão, né. Experimento de um lado, observação do outro. E a observação seria da natureza e o experimento artificial. Mas existem algumas condições que são favoráveis à investigação de um fenômeno, né, em que o natural, na verdade, fica como se fosse com a simplicidade e a translucidez do artificial, né. Então, o eclipse da Lua, que mostra o formato da Terra, né, é um exemplo, né. O padre Jorge deu um exemplo muito legal do daltonismo de apenas um olho. Então ele mostra que a condição do daltonismo é causada por uma lesão no cérebro. Ah, não, desculpa, não é causada no cérebro, é o contrário, né, mas nos olhos, porque se fosse no cérebro, por que que um olho enxerga normal e o outro é daltônico? Se os 2 se encontram ali no cérebro, né. Tudo bem que está um pouco simplificado, porque pode ser no caminho, não necessariamente no olho, né, mas se fosse o processamento da imagem que acontece no cérebro, aí realmente então, ou os 2 olhos são daltônicos ou nenhum é, né. Mas se um pode ser daltônico e o outro não, é porque é alguma coisa que está no olho, né, por isso que está em um e não no outro, né, então é um experimento natural, né. Eu lembro de uma história que falam de que o Einstein, um monte de cientistas famosos vieram no Brasil para ver um eclipse também, né, que isso tinha a ver alguma coisa com a relatividade, mas agora eu não deve ter sido na época que o padre Jorge estava escrevendo o livro, né. Então, a princípio, o experimento ele tem oferece mais vantagens que a observação, porque sempre que é possível realizar um experimento ele é preferível, porque ele por causa da simplicidade de condições e as variedades também das condições, né, você pode testar vários casos diferentes, né, a natureza você tem que sair lá e ter sorte, né, de acontecer algo que o que você está procurando, né. Mas, né, há fenômenos que não podem ser reproduzidos experimentalmente, como as forças geológicas, né, não tem como você criar uma placa tectônica do tamanho de um continente no seu laboratório, né, ou o aparecimento de uma estrela, né, isso você tem que observar mesmo. Então é um capítulo curtinho, né, é só uma explicação bem geral a respeito do que é observação e experimento. Acho que esse foi de longe o o vídeo mais curto, mas os próximos vão ser bem legais também. Bastante coisa de ciência, de observação, né, de indução. Então vamos lá. Quando a observação é mais vantajosa que o experimento, e por que esse é em geral mais vantajoso que aquele? Realmente lógica é uma coisa, gramática é outra coisa, né? Mas observação e experimento, assumindo nenhuma ajuda da dedução, podem afirmar sequências de coexistências, mas não causalidades. Ah, examine. Difícil essa, hein? Quais são os aspectos essenciais de um experimento verdadeiramente científico, sem o S? Em que medida o experimento difere de observação? Essa diferença é fundamental? Mostra a dependência da observação sobre os conhecimentos anteriores e em qual sentido ela envolve inferência? Qual é o caráter lógico do apelo ao testemunho dos sentidos? O testemunho realmente corrobora o movimento do Sol relativo à Terra? Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima.